Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo deste quadro é refletirmos e aprendermos com o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto trazemos reflexões de artigos científicos e a ciência moderna se conectando com esses ensinamentos benditos. Para darmos início, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela chance de crescermos e evoluirmos, Senhor, que temos aqui neste plano, neste planeta. Que os Teus bons anjos e mentores de luz possam nos inspirar em nossas fraquezas, que ainda são tantas, para sermos fortes, a fim de vencermos a nós mesmos, podendo ajudar e levar luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para nós iniciarmos a nossa reflexão, hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o título de hoje é o seguinte: Mateus, capítulo 19, versículo 27. Então, em resposta, Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? A retribuição. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: o que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam os cristãos para adornos vivos no mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a sua própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Que assim seja. Eita, que evangelho lindo, né? Essa reflexão bendita que Jesus nos traz nesse comentário por Emmanuel. Basicamente, o que esta mensagem nos faz refletir é por que nós devemos fazer o bem, seguir a Jesus e evoluir. Que recompensa nós vamos ter fazendo isso? E Emmanuel exemplifica muito bem. Que recompensa que tem o trigo quando ele é colhido e beneficiado, trabalhado? Ele vira farinha. E a farinha, se tornar branca, vai virar pão. E o pão servir aos outros de alimento. Então, o benefício da evolução, o benefício do burilamento, o benefício de crescer com o Evangelho de Jesus, seguindo os preceitos divinos, ele é aqui neste mundo, nessa nossa compreensão, e em planos superiores, a capacidade, a habilidade de servir. Por quê? Porque servindo nós teremos paz
equilíbrio, elevação, amor, comunhão com Deus, tudo o que o Espírito foi criado para perfeição vai atingir um dia. Ou seja, são os passos necessários para a purificação. Quando a gente pensa e reflete então sobre que benefícios receberemos, significa que nós estamos muitas vezes aqui nessa terra, refletindo nos benefícios imediatos apenas. E Emmanuel deixa claro para a gente que os benefícios são aprender a amar e servir para que você encontre a sua purificação em comunhão com Deus, com a paz perfeita que ainda vamos atingir um dia. Ou seja, devemos sim buscar nos desprender da materialidade, devemos sim nos livrar dos apegos, mas não pensem que vão ter benefícios materiais necessariamente imediatos. Claro que Deus, na sua perfeição e bondade, nos fornece várias coisas que nós precisamos, mas os nossos próprios desejos e necessidades evoluem junto conosco. E aí a gente passa a querer paz, bem, equilíbrio, comunhão com Deus. E isso vai acontecer naturalmente. É um processo de passo em passo. E dentro deste contexto bendito, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Ney Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 44, a lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si sobre as coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não se transforme ao perdê-la em triste fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida por meio de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando. Uma ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal do serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que ela trazia a bordo. Tão logo se fez o barco em alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro de todas as atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em um traiçoeiro recife abre uma extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem, com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possíveis. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho esperançosa e aflita, e dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto com ela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas
que o separavam de terra firme. O Mestre Jesus repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao seu coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário, a manutenção de nossa vida física e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Que assim seja. Que trecho lindo, né? Uma senhora sábia, por assim dizer. Uma mãe com seu filhinho, cheia de adornos, ouros, e na hora da calamidade, sabe o que tem real valor. E diz a todos: o que me importa de verdade, o meu maior tesouro, é meu filho. E trago comigo o necessário para o momento: comida, para sobreviver aos dias de infortúnio. Todas as joias, todos os tesouros materiais se perderam nas águas junto com o navio. Assim é o nosso corpo físico. É esse barco que um dia vai naufragar também, né? Assim são as coisas que possuímos aqui nessa terra, nossa casa, nosso apartamento. Assim também são bens, dinheiro ou qualquer coisa que possuamos materialmente aqui neste mundo. Tudo vai ficar, nada vai continuar e todos nós temos uma única coisa que levaremos conosco, como nós comentamos no Evangelho: a nossa evolução, a nossa capacidade de crescer, aprender a servir, aprender a ser bom, aprender a comungar com Deus, para que a gente continue evoluindo. É a nossa herança, é o que é nosso de fato. E empréstimo divino, tudo que possuímos aqui nessa terra, inclusive este nosso corpo, vai ficar. Tudo passa. Graças a Deus, porque virão mais coisas maravilhosas à frente. Com a nossa evolução, teremos mais benefícios de maiores grandezas de paz, de felicidade em outros planos, em outras paragens. Isso aqui é temporário. E às vezes é tão difícil a gente fixar isso na nossa vivência das pequenas coisas do dia a dia, né? Às vezes a gente dá tanto valor a coisas que no fundo não tem tanto valor assim se a gente pensa no objetivo maior, que é o crescimento íntimo. A gente perde e ganha certas coisas e às vezes materialmente, né, nos desfazemos e sofremos. Esquecemos que o amor, a confiança, o aprendizado, a evolução íntima da alma é o que carregamos. Que possamos então ser mais sábios e valorizar o que de fato tem valor. Como Jesus disse, precisamos de pouco e o que mais valor tem são as pequenas coisas que a natureza que Deus criou para nós nos dá. Saibamos valorizar essa natureza e os benefícios que a vida nos oferece todos os dias. E para nós continuarmos essa reflexão, eu trouxe hoje um artigo científico, cujo título é o seguinte: Uma vida maravilhosa, : o consumo experiencial e a busca da felicidade. Esse artigo científico foi publicado no Journal, ou na revista, que tem como título Journal of Consumer Psychology, que quer dizer Revista de Psicologia do Consumidor, pelos autores Thomas Gilovich e Amit Kumar e Lily Jampol, nos Estados Unidos. Muito bem.
Esse artigo científico, ele traz uma reflexão e um estudo comparativo sobre a felicidade, as maravilhas da vida. O que é que faz uma vida maravilhosa e feliz? Comparando o consumo material, de obter coisas, posses materiais, e o consumo experiencial. O que quer dizer isso? Que é aquele consumo de vivências, de experiências. Por exemplo, uma viagem, uma capacidade de ter uma festinha onde tem os nossos amigos mais íntimos, de compartilhar coisas com nossos familiares, de vivenciar experiências. E esse artigo científico mostra claramente que, é claro, nós precisamos da importância das coisas materiais, mas que o que traz a felicidade em uma vida maravilhosa é sabermos usufruir dessas conquistas de vivência e experiência. O consumo de experiências para a vida é o que nos faz feliz de verdade. Que nós possamos, então, trazer essa consciência para o nosso dia a dia, aprendendo a investir mais tempo, energia, dinheiro na nossa evolução íntima, nas experiências de vida e menos esforço em somente conquistas que vão ficar aí. Claro, não desmerecendo a vida no mundo, que ela é importante e Jesus já nos disse, a gente tem várias reflexões ditadas que a gente está no mundo para experienciar, para viver, mas com sabedoria, sabendo que tudo fica material e levamos o que adquirimos de valores, experiências. Bom, vamos fazer o nosso encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por esse evangelho, esse ensinamento bendito. Que saibamos, Senhor, nos abrir para essa verdade de que temos tantos benefícios e empréstimos pela misericórdia de Deus, mas que todo o material fica. Que saibamos valorizar as companhias, os espíritos, as experiências e a evolução de nossa alma. Abençoe muito nossos anjos mentores para que nos guiem e nos toquem, que possamos nos abrir a essas verdades. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.